cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. O Vasco, sua história vou recordar. No Expresso da Vitória, conquistou a América. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única e exclusiva missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como eu estava cantando agora no início, uma brincadeira para dar uma descontraída. O nosso Expresso da Vitória que conquistou a América, esse clube que conquistou a América e o mundo e os nossos corações, mas infelizmente nos últimos 15, 20 anos a gente vem sofrendo muito. E aí como é que pode, né? Um fiozinho de notícia boa a gente já fica tão feliz, né? Só de não ter notícia ruim a gente já fica feliz. Às vezes não precisa nem ter notícias tão boas no Vasco. Só de não haver notícias ruins já é algo que nos alegra. Mas então, gente, bora lá, sem muita delonga, dar início ao nosso vídeo de hoje. Já peço a você, senta o dedo no like, se inscreve e compartilha o nosso conteúdo. Agora sim, galera, Maxi Lopes, né, o atacante argentino, ele que jogou aqui no Vascão, teve uma passagem aqui no ano ali, a última vez ao qual o nosso clube se classificou para uma Libertadores da América. Ele que é identificado com o nosso clube, com a nossa torcida até hoje, o jogador o qual ali na época, Zé Colmeia, ajudou a trazer para o Vasco da Gama. Eu que particularmente gosto muito da pessoa do Maxi Lopes, como jogador ele já estava em fim de carreira, mas fato é, gente, que ele é amigo de Ramon Dias e de Emiliano Dias, né, o filho de Ramon Dias, e ele desejou sorte, né, postando uma foto aí nas redes sociais do atleta, na ocasião quando Ramon Dias veio ao Brasil para acertar com o Botafogo em 2021, e hoje Ramon Dias é o treinador do Vasco da Gama. Então aí, Maxi Lopes parabenizando e desejando boa sorte ao nosso novo treinador, nosso hermano, nosso treinador argentino. Gente, hoje eu tô gravando o vídeo um pouco mais cedo, por isso aqui, na hora do cafezinho. Gente, é o seguinte, se tratando ainda de Ramon Dias, ele que chegou aqui no Brasil hoje, por volta de 9h40, 10 da manhã, desembarcou no aeroporto aqui no Rio de Janeiro, foi recepcionado por jornalistas da mídia formal e informal, por youtubers, né, pessoas ali que acompanham o Vasco, que seguem o Vasco, que cobrem o dia a dia do Vasco, tanto na mídia convencional quanto na mídia nas redes sociais. Fato é que não tinha um grande número esperando o Ramon Dias, mas havia ali algumas pessoas aguardando a sua chegada, né, ansiosamente no aeroporto no Rio de Janeiro. Fato é que 2 torcedores foram até o aeroporto, expuseram ali uma faixa com dizeres, né, fazendo uma listinha ali, como se fosse uma criança pedindo um presente de Natal para o Papai Noel, enfim, alguns jogadores ali como Luciano Vieto, Michael e outros atletas. E outros torcedores aí, enfim, pedindo para tirar foto com o Ramon Dias, né, desejando sorte a ele. Então, seja bem-vindo aqui ao Vasco da Gama. E é o seguinte, gente, Ramon Dias desembarcou no aeroporto e ele não foi para Copacabana, ele não foi para restaurante caro na Barra, no Leblon, ele não foi ver show de ninguém, não foi tomar banho de mar, não foi tomar um chopp, nem uma água de coco, nem uma caminhada na orla, não. Ele foi diretamente ao CT Moacir Barbosa, localizado ali na CDD, mais conhecido como a nossa Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Ele esteve no CT Moacir Barbosa hoje para conhecer todo o elenco, jogador por jogador, pessoalmente. Ramon Dias, que é o 4º técnico argentino a treinar a equipe do Vasco da Gama. O último técnico argentino a treinar a nossa equipe foi no finalzinho da década de 60, né? Foi ali de novembro de 1960 até fevereiro de 61, no caso aí 4 meses que o último argentino comandou o Vasco da Gama, que o nome dele né? Abel Picabea. Abel Picabea, então, foi o último treinador argentino antes de Ramon Dias a treinar o Vasco da Gama. Então, seja bem-vindo, Ramon Dias, aí 63, quase 62 anos depois, né,
o Vasco da Gama volta a ter um treinador hermano, argentino. Então, gente, é o seguinte, uma vez que o Ramon Dias já está de volta, ele chegou juntamente com o seu filho, que é o seu auxiliar técnico, e quem está chegando amanhã, que desembarca amanhã, na próxima quinta-feira, ao Rio de Janeiro, é o seu preparador físico, ao qual ele fez questão que viesse juntamente com ele para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para fazer parte da comissão técnica do Vasco da Gama. E o nome dele é... Deixa eu ver aqui, meus queridos. Deixa eu encontrar o nome desse camarada. Agora fugiu, hein? O nome dele é... Achei. Diego Pereira, porque a colinha é grande, você serve para vocês. O nome dele é Diego Pereira. Ele já trabalhou, já passou aqui pelo Vasco da Gama, já passou pelo Flamengo. Ele que na última campanha, a qual o Ramon Dias estava no Al Hilal da Arábia Saudita, ele era o preparador físico do Al Hilal. E atualmente ele estava na MLS, na liga lá dos Estados Unidos. E Ramon Dias pegou o telefone, fez questão de que esse preparador do físico, o Diego Pereira, voltasse a trabalhar no Brasil e viesse imediatamente para o Rio de Janeiro, juntamente com ele e seu filho, para compor ali a comissão técnica do Vasco da Gama. Então seja muito bem-vindo, Ramon Dias, Emiliano Dias, o seu filho, né? E Diego Pereira, o novo preparador físico do Vasco da Gama, como eu já mencionei, chega ao Rio de Janeiro amanhã. Ramon Dias já está muito próximo, muito perto de acertar aí. E, gente, é o seguinte, Abel Braga, né, ele que faz parte da comissão permanente da coordenação técnica do Vasco da Gama, ele que pode estar perdendo um pouco de força, um pouco de espaço no nosso elenco, uma vez que Ramon Dias assumiu não só o comando técnico da nossa equipe, mas também diretrizes aí de boa parte de algumas negociações que estão em andamento e negociações que estão se iniciando, né? Ramon Dias estaria aí tomando a frente, porque ele já trabalhou com vários atletas, ele tem mais lastro, conhece mais jogadores e pessoas, empresários, mundo afora. Então Abel Braga nesse momento estaria, entre aspas, perdendo força. Muito se fala nas redes sociais, muita conversa fiada, Abel Braga vai ser mandado embora e não sei o que. Gente, sinceramente, embora muito vascaíno seja contra Abel Braga, porque ele falou aquela frase que nós não iríamos mais sofrer, eu não estou defendendo o Abel Braga aqui, não quero passar o pano para ele. Mas eu acho que o Abel Braga, ele acabou sendo infeliz na fala, porque ele acreditou realmente nessa empresa, que agora, infelizmente, a verdade está toda vindo à tona, que essa empresa não have money, não tem dinheiro, né? Então acho que o Abel Braga é mais uma vítima, assim como nós, mas não estou aqui para defender ele, porque o trabalho dele também foi bem aquém do que a gente esperava, mas fato é também que alguns atletas que estão no nosso elenco hoje, se estão no Vasco da Gama, muito se pode também dar um mérito para Abel Braga, que ajudou nessas contratações, nessas tratativas. Então, gente, só lembrando também, que é o seguinte, muita gente fala assim, agora o Ramon Dias chegou no Vasco, Abel Braga vai ser demitido e não sei o que. Gente, é o seguinte, se para demitir o Barbieri, que estava fazendo uma lambança atrás da outra, a 777 Partners esperou quase 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, 13 rodadas na verdade, para demitir o Barbieri. Vocês acham que vão demitir o Barbieri, o Abel Braga sim, só porque Ramon Dias chegou? Eu acredito que não, ele é funcionário da SAF, o perfil da SAF não é desse jeito, e eu ainda acho que Abel Braga pode agregar e muito no nosso elenco, ele pode ajudar nas contratações, ele pode ajudar no perfil, é um cara que entende de futebol sim, multicampeão como jogador e como treinador, então acho que a gente tem que respeitar um pouco mais a história do Abelão, um pouco mais a história do Abel Braga, não só com a camisa do Vasco, mas também como treinador de várias outras equipes. Ele ainda vai continuar fazendo parte da comissão, do conselho, ali, da parte ali de coordenação, vai continuar sendo coordenador técnico, né? Agora deu uma série de bug, de erro aí agora, na hora que o Álvaro Silva começou a falar, mas ele ainda vai fazer parte dessa coordenação técnica do Vasco. Gente, fato é que ele também não entregou tão... o resultado que ele entregou não foi tão grandes coisas assim, mas também não passa pela mão dele. Ele analisa, ele liga, ele vai aqui, ele vai ali, ele ajuda, ele mapeia, ele procura, mas no final das contas, quem vai lá e faz a reunião é Paulo Brax, e quem dá a canetada é Luiz Melo, e quem faz o Pix é Josh Wander, e aí todo mundo já sabe que não tem dinheiro, e aí fica difícil, né? Então acaba no final das contas o trabalho sendo em vão. Então só para deixar esse registro em relação ao Abel Braga, nada contra ele, também não estou fazendo campanha para que ele permaneça, mas também não estou fazendo campanha para que ele saia. Acho que a gente tem que começar a entender as coisas e a pontuar, mas na minha opinião eu faço campanha para que saia Luiz Melo e Paulo Brax. Gente, é o seguinte, uma outra situação que já tinha perdido força aqui no Vasco da Gama, já tinha dado como encerrado, estava sendo dado até mesmo como loucura, é a situação do meia atacante do camisa 10, Luciano Vieto. Isso mesmo, gente, o argentino que foi especulado aqui no Vasco da Gama alguns dias atrás, o nome dele ganhou força depois, vertiginosamente, o Vasco da Gama perdeu o interesse pelo atleta por questão financeira, enfim, ele também que tem vários
outros mercados, outros clubes interessados nele, mas uma coisa que pode ajudar o Vasco da Gama e muito é a situação do Ramon Dias ter sido o último treinador dele agora recentemente no Al Hilal, até mesmo naquela partida contra o Flamengo, o Luciano Vieto foi ele que fez o gol, estava ali em campo juntamente com o Michael, com o Gustavo Cuejá e outros atletas. Então o Ramon Dias, por ser hermano, né, de Luciano Vieto, ser conterrâneo, os dois são argentinos, por eles já terem trabalhado juntos, agora recentemente, por ele ter vindo ao Brasil, está trazendo agora o preparador físico que estava na MLS, que estava também lá no Al Hilal. Isso pode ajudar nas tratativas de negociações. Por esse camisa 10 não é nada certo, não é nada ali concreto, mas voltou a existir a possibilidade de Luciano Vieto ser contratado pelo Vasco da Gama. Não estou dizendo para vocês aqui que o Vasco vai contratar, não estou dizendo para vocês aqui que o Vasco já fechou com o atleta, estou dizendo que a possibilidade de negociação voltou a existir uma vez que Ramon Dias acenou, né, deu o ok para treinar o Vasco da Gama, ele que é argentino e trabalhou com o Luciano Vieto. Isso pode ajudar nas tratativas, então vamos aguardar, vamos ficar de olho. O fato é que nós precisamos de um camisa 10 urgentemente. Precisávamos de um volante, conseguimos o Guilherme Medel. Precisávamos de um treinador, conseguimos um ótimo treinador dentro do que a gente pode pagar, que é o Ramon Dias. Agora nós precisamos urgentemente de um camisa 10 e de um atacante, e depois aí de um camisa 8 e um lateral, quem sabe. Mas vamos por partes, né? Uma coisa de cada vez. Agora, gente, é o seguinte, se tratando de reforços ainda também, só que agora não é especulação, não é talvez, é proposta, é coisa assim que já está na mesa. O Vasco da Gama oficializou uma proposta ontem, Lucas Prato sinalizou que gostaria de voltar a jogar no futebol brasileiro, que tem interesse ainda em atuar aqui no Brasileirão, e hoje o Vasco da Gama oficializou uma proposta pelo camisa 9 argentino de 35 anos, Lucas Prato, que vem sendo muito contestado pela torcida, pela nossa torcida, a torcida do Vascão. Muitos torcedores acham que ele pode render, outros, assim como eu, já acham que não, que ele já é um jogador aposentado em atividade, já tem seus 35 anos, já vem de algumas temporadas que ele não vem rendendo, que ele vem caindo de nível a cada temporada, mas há quem defenda a tese também de que ele pode chegar no Vasco da Gama para fazer sombra ao Pedro Raul, há quem defenda também que ele não desaprendeu a jogar, que de repente na cara do gol ele, mano a mano com o goleiro, ele possa colocar a bola para dentro, há quem defenda que ele pode ajudar numa bola aérea, na experiência, ajudar a garotada nova que está subindo, no caso do Ryan, do Gabriel Peck, enfim, mas eu sinceramente não sei se seria o nome ideal para o Vasco. Pedro Raul, que é novo, já está deixando a gente decepcionado, né? Imagina o Lucas Prato com 35 anos, mas outra coisa que pode acontecer também é eu queimar minha língua, calar minha boca aqui, por exemplo, é o Vasco ir lá, fazer uma contratação de Lucas Prato, a gente falar mal aqui, e o camarada, sei lá, em 5, 6 jogos, meter 3, 4 gols, mais 2 assistências e virar a chave do nosso time. Então é um ponto de interrogação, e a gente volta lá naquela situação que eu venho falando para vocês há vários dias. De ponto de interrogação, o Vasco da Gama já está entupido, né? A gente não precisa mais de ponto de interrogação, nós precisamos de ponto de exclamação, né? De ponto afirmativo, né? Jogadores que cheguem para resolver, mas fato é que o Vasco da Gama já colocou uma proposta na mesa pelo atleta. O empresário de Lucas Prato, o seu staff, foi indagado, foi perguntado sobre a negociação com o Vasco da Gama. Ele não negou a negociação, muito pelo contrário, ele confirmou que o Vasco da Gama está sim negociando com o centroavante argentino. Então vamos aguardar nas próximas horas ou próximos dias qual vai ser o desfecho dessa negociação, se ele vem para o Vasco, se ele não vem, se vem por 6 meses, se vem por 1 ano, qual vai ser o salário, enfim, na minha humilde opinião, poderíamos procurar aí um outro atacante, mas a gente tem que trabalhar com a realidade e temos que deixar também esperar, né? Na verdade é a 777, juntamente com Paulo Brax e Luiz Melo, essa corja toda aí, ver o que eles vão acertar de contratação nessa próxima janela, que a gente precisa reforçar e muito o nosso elenco. E quem já deu o aval para a contratação de Lucas Prato, pasmem os senhores, acreditem ou não, é Ramon Dias. Ramon Dias deu o aval, deu o ok para a 777 Partners para contratar Lucas Prato, e mediante a isso o Vasco então oficializou uma proposta por ele. Então não sou eu que estou pedindo Lucas Prato no Vasco, agora é Ramon Dias que está concordando, né? Ele que também é argentino, conhece Lucas Prato. Não sei, pode ser que vai que o homem tenha uma conversa no pé do ouvido do Lucas Prato ali, chama ele para um desenrolo ali, tete a tete, chavadinho, troca uma ideia com ele, explica a situação para ele, vai que o Lucas Prato toma um chazinho da mudança e se transforma num outro jogador e veste a camisa do nosso Vasco e faz história. Já pensou? Nada é impossível no futebol e tudo é possível, tudo pode acontecer. Eu não sei se eu contrataria, coloca aí no comentário a opinião de vocês, a gente pode conversar sobre isso, mas vamos esperar para ver o desfecho dessa situação. Agora sim, galera,
mudando de assunto, mas ainda falando de especulação de outro camisa 10. Eu falei no início do vídeo do Luciano Vieto, agora eu vou estar falando do Franco Fagundes. Franco Fagundes, para todos que vocês já estão ligados na história, na situação dele envolvendo o Vasco da Gama e o Nacional do Uruguai. Para quem não está ligado também, vou dar um breve resumo aqui. O Vasco da Gama especulou, sondou muito Franco Fagundes, no fim da temporada do ano passado, de 2022, no meio do ano, especulou bastante, tentou a contratação dele, sondou, fez proposta por troca, fez proposta por empréstimo, e na época ele vinha se destacando e vinha jogando muito bem no Nacional do Uruguai, ainda tinha contrato vigente, o Nacional não quis liberar o atleta de graça. O que aconteceu? O Vasco da Gama foi, no fim do ano, para o início desse ano agora de 2023, foi no Nacional do Uruguai, fez a negociata ali, desenrolou o pagode e trouxe o Puma Rodrigues, o nosso lateral direito, o Pumita, que vem falhando muito, que vem aí deixando nós torcedores aí de cabelo em pé cada vez que pega na bola ou cada vez que alguém cruza uma bola nas costas dele. Mas voltando ao assunto, o que acontece? O Vasco fez a compra de Puma Rodrigues por 2 milhões de dólares na época, totalizando um valor de 10 milhões de reais na moeda brasileira, e o que acontece é que o Vasco ainda não efetuou esse pagamento, e essa situação estaria atrapalhando e muito uma nova negociação entre Vasco e Nacional, agora pelo camisa 10 Franco Fagundes. E o que está acontecendo? Nos últimos 15 dias atrás, 10, 15 dias atrás, Franco Fagundes foi oferecido ao Vasco da Gama 2 vezes, não uma vez, mas sim 2 vezes. O que acontece? Na temporada de 2023, diferente da temporada passada, Franco Fagundes esse ano não vem conseguindo desenvolver seu bom futebol, não vem conseguindo se firmar, não vem conseguindo trazer resultados para o Nacional do Uruguai. A fase do Nacional do Uruguai não é das melhores, a fase de Franco Fagundes também não. Nacional do Uruguai quer vendê-lo, Nacional esperava vendê-lo por um valor mais alto para no mercado de repente árabe ou até mesmo para o mercado europeu. Acabou que essa venda não aconteceu e agora eles estão querendo a todo custo, né, vender o atleta para fazer fluxo de caixa, para fazer mais din-din, mais dinheiro. E tá a mesma situação do Vasco. O Vasco também está precisando fazer dinheiro. O que acontece? Assim como o Boca Juniors chegou no Luca Orediano, fez toda a negociata com o Orediano e agora espera o Vasco para ver se o Vasco libera o Orediano ou não. E o Vasco da Gama já falou que só libera o Orediano para comprá-lo imediatamente. A mesma situação, voltando ao assunto agora, está acontecendo com o Franco Fagundes. O Vasco quer o atleta, fez uma proposta por empréstimo até o fim do ano, com a obrigatoriedade da compra no fim do contrato. Já o Nacional, por sua vez, não quer essa situação, não quer emprestá-lo para daqui 5, 6 meses, 1 ano, no final do contrato de empréstimo, aí sim receber os valores referente à venda do atleta. O Nacional precisa de dinheiro, tá com dificuldade financeira, então o Nacional quer vender o atleta imediatamente para já pegar, nem que for uma entrada referente ao valor da venda do atleta para investir no seu futebol. E o Vasco da Gama está tentando contratar jogadores que, por sua vez, não tenham que ser feito um investimento muito alto inicialmente. Jogadores que estejam em fim de contrato, jogadores que tenham a multa rescisória baixa, que consigam negociar amigavelmente com seus clubes para vir para o Vasco da Gama, entre aspas, custo zero. O Vasco da Gama arcaria apenas com salários e luvas do seu atleta. Então, essa negociação ela voltou a se reacender porque Ramon Dias deu o aval também para o Vasco tentar a contratação de Franco Fagundes, desse camisa 10 uruguaio, um rapaz novo, habilidoso. O fato é que esse ano não vem jogando muito bem, mas é habilidoso, já se mostrou que tem qualidade sim. Agora resta-nos esperar, aguardar para ver qual vai ser o desfecho dessa história, se o Nacional vai liberá-lo para o Vasco por empréstimo e o Vasco compra ele no final do vínculo, ou se não vai liberá-lo e o Vasco vai ter mesmo que colocar o dinheiro na mesa para trazer o camisa 10. Então, como vocês podem ver, a situação de camisa 10 todos os dias, ela vem cada vez pegando mais fogo aqui no Vasco da Gama. Uma hora é Rodrigo Salazar, outra hora é Lanzini, Manuel Lanzini, né? Agora estamos falando de Luciano Vieto, que voltou a ser especulado de novo, e agora a situação de Franco Fagundes. Fato é, ontem eu falei para vocês de Christian Guanca, né? Olha aí, tem 5 camisas 10 sendo especulado aqui no clube, todos eles de muita qualidade, jogadores que chegariam aí minimamente para chegar já e jogar, né? Mas a gente tem que aguardar. A situação de dinheiro do Vasco é uma situação difícil, embora o Vasco tenha acertado o contrato essa semana, que deve entrar aí um dinheiro nos nossos cofres. Segundo a administração da SAF do nosso clube, esse dinheiro já estaria todo comprometido para fazer justamente pagamento de compra de jogadores que foram feitos no início do ano, folha salarial e outros compromissos. Então, uma coisa acontece.
O Vasco precisa de um camisa 10, o Vasco fez a proposta para o Funk Fagundes, o Nacional não quer liberá-lo de graça e o Vasco continua aí nesse imbróglio tentando trazer o atleta. Vamos esperar para ver que fim vai dar essa situação. Gente, agora é o seguinte, o Vasco da Gama, que assinou o contrato aí com o grupo Forte Futebol nessa semana, do grupo Serengeti e outras empresas participantes, o que acontece é o seguinte, um fato que me chama muito a atenção, é uma coisa para a gente colocar os dois sinais de alerta ligados e abrir bem os nossos olhos e prestar bastante atenção no que está acontecendo. Por que isso, gente? Porque esse contrato que o Vasco assinou juntamente ao grupo Serengeti, não é só o grupo Serengeti. Esse grupo teria que pagar ao Vasco da Gama, vai ter que pagar ao Vasco da Gama 212 milhões de reais pela venda de 20% dos direitos, dos direitos da venda da transmissão, né, dos jogos do Vasco da Gama. O que acontece é o seguinte, uma das empresas que são associadas ao grupo Serengeti, uma das empresas ali que estão encabeçando, fazem parte desse grupo, é a empresa 1190 ou 1190, como vocês preferirem. Essa empresa, ela é uma empresa da 777 Partners, mais uma empresa que pertence a 777 Partners. Ou seja, uma empresa que a nossa SAF detém os direitos, né? É associada do grupo Serengeti, que vai pagar 212 milhões ao Vasco. Aí eu já começo a ficar com medo. Porque se na hora de pagar o Vasco, se chegar na hora de pagar, na nossa vez de receber o dinheiro, eles virem com a narrativa, não, mas aí a outra empresa lá nossa, a 1190, vai acertar aí, já que ela é da 777, e a 777 é dona da SAF do Vasco e coisa e tal. Vamos deixar, entendeu? O meu medo é isso, gente. O meu medo é eles misturarem as coisas. O meu medo, aí a própria empresa da 777 Partners já se pronunciou, disse que tem apenas 30 membros lá no conselho da 777 Partners, que é um percentual minoritário, que eles não têm voz ativa também no grupo Serengeti, só tem 30 membros nesse grupo Forte Futebol, que representam a 777 Partners, e eles são ali acionistas minoritários, eles não têm voz ativa, eles não têm condições de dar uma canetada. Isso aí a empresa 1190 alegou. Mas por outro lado, gente, a gente começa a lembrar de 10, 15 dias atrás que aconteceu a situação do empréstimo da Molly Wander, né? Josh Wander, que pegou e emprestou o dinheiro para a irmã dele através de uma outra empresa dele aqui no Brasil, que pegou o dinheiro na Vasco SAF emprestado. Então essas coisas tudo começam a me dar medo, a gente tem que ficar bastante ligado, porque eu morro de medo do Vasco assinar o contrato, aí a gente vê Cruzeiro recebendo dinheiro, a gente vê Curitiba recebendo dinheiro, vê Botafogo recebendo dinheiro, e quando chegar na nossa hora, eles falam, não, a 1190 vai pagar, a 777 é dona deles lá, é dona do Vasco também, vai resolver. Aí eles fazem um papel fake para dizer que o dinheiro entrou no cofre do Vasco da Gama, depois esse dinheiro some sem nunca ter entrado. O meu medo é justamente esse, então vamos ficar de olho e vamos aí fiscalizar essa situação. E, gente, pra gente tá aí poder, daqui a pouco a gente vai estar encerrando já nosso vídeo, agora se tratando do volante, do meio campo, Rodrigo, nosso camisa 5, ele qual está machucado, enfim. O que acontece é o seguinte, ele foi revelado esse ano, ele entrou num momento muito difícil do nosso time em campo, do nosso clube, no início ali que ele estava jogando, no início do ano o Vasco vinha bem, mas fato é que todos já sabem que nós estamos caindo numa queda vertiginosa de rendimento, estamos penúltimo no Campeonato Brasileiro, só disputamos o Brasileiro na atualidade, fomos eliminados na Copa do Brasil, enfim, tudo isso todos nós já sabemos, e o Rodrigo acabou entrando aí num rabo de foguete, numa fogueira enorme, e fato é que o LEC, né, o Londrina Esporte Clube, está sondando o nosso volante. Segundo informações, Londrina e Rodrigo e Londrina já estaria tudo apalavrado, tudo acertado para o volante meio campista do Vasco da Gama atuar na equipe do Londrina, faltando apenas a liberação do nosso clube. Na minha opinião, o Vasco não deve liberar o Rodrigo, deve mantê-lo no elenco, porque ele é um jogador que já se mostrou que tem qualidade. Na minha opinião, ele está jogando mais do que o Galarza, né? Tava jogando, quando ele se machucou e antes do Andrei sair, estava jogando mais do que o Andrei. Tudo bem que ele é mais de marcação, mas eu acho que não deve abrir mão dele, porque, por exemplo, a gente abriu mão do Yuri Lara no ano passado, e olha a falta que fez o Yuri Lara agora. Porque eu garanto a vocês, se o Yuri Lara tivesse nesse elenco de agora, o nosso meio-campo não estaria tão ruim como está atualmente. Isso eu garanto. Então, se liberar o Rodrigo só porque trouxe o Guilherme Medel, vai dispensar o Rodrigo. Mas, poxa, o Rodrigo
é fôlego, é novo, é jovem, e Gary Medel já tem 34 anos, pode se machucar, pode sofrer lesão, pode ser suspenso, e quem vai entrar no lugar dele? A não ser que estão tentando trazer um outro cara bom para o meio campo aí, que eu acho muito difícil, mas eu não concordo com a saída do volante Rodrigo. Agora, gente, aí pra gente encerrar o nosso vídeo falando de Manuel Lanzini, né? O Vasco da Gama já está aí de novo no páreo pelo camisa 10, ou seja, a gente está negociando com o Lanzini, aguarda a resposta de Salazar, está negociando também, está especulando Christian Guanca e Luciano Vieto, e também agora está aí aguardando, né, um desfecho aí com a situação de Franco Fagundes. Fato é que, ainda falando de camisa 10, Lanzini, muito especulado por vários clubes aqui no Brasil, o Palmeiras também estaria na briga, mas agora parece que o Palmeiras tirou o pé, e quem pode aí oficializar uma proposta nas próximas horas ou próximos dias por Manuel Lanzini, o camisa 10, é o Bahia City, né? O clube baiano, o tricolor baiano, o Bahia está de olho em Lanzini, e o Bahia pode aí oficializar uma proposta pelo camisa 10. Então, gente, aquilo que eu já venho falando desde o início do ano, começou o leilão. Agora é leilão. Quem fizer uma proposta melhor de salário, de luvas, né, percentual daqui, com o empresário daqui, dali, ceder um pouco daqui, apertar dali, puxar de um lado, soltar de outro. Quem conseguir conduzir essas negociações agora é quem vai abraçar e vai trazer aí esses jogadores aí que poderiam mudar o panorama da nossa equipe. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí de Lanzini, se vocês acham que ele deveria mesmo vir para o Vasco ou não, se vocês acham que deveria ser... Quem, na verdade, deixa aí no comentário, quem vocês acham que deveria ser o nosso camisa 10 dentro desses atletas especulados, Christian Guanca, Luciano Vieto, Lanzini, Franco Fagundes, né? Deixa aí nos comentários quem vocês acham que poderia ser o camisa 10 dentro desses atletas que estão sendo especulados para esta posição. Família, é o seguinte, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Eu tô feliz que Ramon Dias assumiu. Agora não adianta, né? A gente tá com um novo treinador, mas com os velhos problemas. Mas como assim, Álvaro Silva? Falta de elenco limitado, peça de reposição, espinha dorsal, como é que fala? Esquema tático bem definido, momentos dentro da partida, variações táticas, transição de ataque, transição de defesa, linha alta, linha baixa, bloco, tudo isso tem que ser treinado, tem que ser encaixado, só que o problema não é só fazer isso, o problema é você ter material humano, né? Hoje até mesmo ouvi um jornalista falando num programa esportivo, não adianta o time trazer aí o Pep Guardiola, tem que trazer juntamente com ele o time do Manchester City inteiro, e é verdade, né? Não adianta somente o Vasco trazer aí Ramon Dias, deveria trazer aí metade do Al Hilal, aí sim, né, mudaria o nosso time de patamar, com vários jogadores ali que jogam em alto nível, mas a gente sabe da realidade do nosso clube, a gente sabe da situação dessa SAF, que nos enganou, que nos iludiu, que vem nos ludibriando a cada dia que passa. Então só nos resta torcer e protestar aqui na rede social quando algo ao contrário que nós desejamos, ou quando a gente percebe que estamos sendo passados para trás, estamos sendo lesados, a gente tem que vir aqui e colocar a boca no trombone, mas não adianta, como eu já estou falando para vocês, não adianta trazer um treinador e não trazer jogadores para esse treinador trabalhar. É como você contratar um chefe de cozinha sensacional, o cara cozinha demais, o cara acostumado a trabalhar aí nos melhores restaurantes do planeta, e você aí não dá minimamente uma faca, uma panela, um fogão decente, uma bancada para o cidadão trabalhar. Aí fica difícil. É a situação aqui de Ramon Dias. Não adianta você trazer Ramon Dias e falar para ele assim, olha, tem esses camaradas aí, tem o Medel que chegou e mais algum outro que eu vou trazer e só. Aí não vai resolver. O que vai acontecer ele vai lutar, vai nadar e vai morrer na praia. E se chegar na praia, né? Porque, por exemplo, quando ele assumiu o Botafogo, que ele ficou internado, teve problema de saúde, que o filho dele ficou à frente do Botafogo em 3 jogos, e o Botafogo teve 3 derrotas e ele acabou sendo demitido antes mesmo de ele ficar na beira do campo. Mas aqui são outros 500, aquilo foi 2 anos atrás, era outro clube, outro momento, e estava com problema de saúde. Agora ele chegou, está saudável, já conheceu o nosso elenco, já foi para o CT hoje. Vamos aí aguardar para ver qual é a ideia de jogo dele. Eu andei pesquisando, ele é um treinador que tem o hábito de jogar muito ofensivo, né? O início da carreira dele, ele sempre foi muito ofensivo, e se falando de início de carreira, naquela música que a gente canta, né? Gol do Juninho, monumental, da final de 98 da Libertadores, da semifinal, perdão, né, aquele golaço de falta de Juninho Pernambucano, Ramon Dias era o treinador do River Plate naquela ocasião. Então ele é um técnico bastante vencedor, que tem a veia ali ofensiva,
E com o passar dos anos, ele já tem, se eu não me engano, acho que ele tem 23 ou 26 anos de carreira como técnico. Agora ele está desenvolvendo a sua parte mais defensiva, ele já consegue ser um treinador mais equilibrado. No início da sua carreira ele era muito bom na parte ofensiva, mas deixava a desejar na parte defensiva. E agora ele está conseguindo equilibrar esses dois momentos na partida, não só quando você está atacando, mas também quando você precisa se defender, que é algo que o Vasco precisa encontrar urgentemente, que é esse equilíbrio, né? Se defender bem e conseguir ali com uma bola, duas, matar a partida, né? E resolver o jogo, saber jogar com a bola no pé e também saber jogar sem a bola no pé, como eu estou falando para vocês aqui, saber lidar com todos esses momentos da partida, mas não adianta, vou repetir novamente, vou ser bem enfático, não adianta o treinador colocar o sistema dele de jogo, não adianta o treinador estufar a veia do pescoço de tanto gritar, ficar rouco, se estressar com o atleta, mandar o outro jogador pro banho antes da hora, não adianta ele colocar cada um no seu lugar, vir botar a cara com a mídia e trazer preparador físico e aquela coisa toda, se o Vasco da Gama não der ferramentas de trabalho para ele, não der material humano, porque ele vai precisar sim de um camisa 10 para ser titular, para mudar o patamar da nossa equipe, de outro camisa 10 para ficar no banco, para fazer sombra a esse primeiro camisa 10 que seria o titular, que seria aí a tão esperada cereja do bolo que a gente está aguardando o ano inteiro, né? Ele vai precisar também de um atacante que põe a bola para dentro, a não ser que Pedro Raul tome o chá, né, da artilharia e passe a fazer um gol atrás do outro, que eu acho muito difícil, mas ele vai precisar de um atacante, vai precisar de mais lateral, de mais meio campo. Então assim, diretoria do Vasco, hein? Trabalha e entrega as ferramentas de trabalho necessárias para Ramon Dias, porque senão vai ser uma covardia vocês contratarem somente ele para calar a nossa boca, aí o resultado não vai vir, a torcida vai cair de pau em cima dele, sendo que a culpa é de vocês que investiram mal no futebol, contrataram mal e montaram um elenco muito limitado com um valor que poderia se ter montado um elenco para brigar para ganhar as Américas, aí, vamos dizer assim, uma vez que o Atlético Paranaense há pouco tempo atrás, com menos de 60 milhões de reais, conseguiu montar um elenco que chegou na final da Libertadores, conseguiu aí ganhar a Sul-Americana, enfim. Então como é que o Vasco gasta quase 110 milhões e é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro? Isso é inexplicável. A única explicação para isso é que as pessoas as quais estão incumbidas, estão com a tarefa de montar o elenco do Vasco da Gama, que é Luiz Melo, Paulo Brax e até mesmo Abel Braga, que eu falei desde o início do vídeo, falharam muito, né? Então vamos aguardar para que torcer, pedir a Deus para que a 777 Partners, essa diretoria fraca que está à frente do nosso clube, consiga aí fazer umas 3 contratações aí, não precisa ser altíssimo nível, mas de alto nível, de nível para chegar a ser titular, para mudar a cara desse time e para também ajudar o treinador a trabalhar. Vou repetir de novo, porque sem ferramenta não tem condições do Ramon Dias entregar um bom resultado para nós. E pode até ser que ele entregue um ótimo resultado com esse elenco que está aí, mas eu sinceramente não coloco a minha mão no fogo, não aposto nisso. Eu até acho que tenho certeza que se não trouxer reforço, mais reforço nenhum, a gente cai para a segunda divisão. A gente precisa trazer esses reforços, precisa torcer para que eles deem certo, torcer para que Ramon Dias dê certo no Vasco, que o esquema dele seja implementado, que o time se organize e a gente comece a ganhar jogos e pontos, para quem sabe a gente respirar e pensar em escapar do rebaixamento, que é algo que me deixa com muita vergonha e muito triste, né? Aí seria o 6º rebaixamento e a gente não merece, a gente não aguenta mais isso. Família, por hoje eu vou ficar por aqui. Um beijo no coração de cada um, casaca no coração de todos vocês. Senta o dedo no like, dá um likezinho, dá o joinha aí pro amigo, ou o dislike também se você não gostou do conteúdo, não tem problema. Compartilhe o nosso conteúdo para mais vascaínos e se inscreva no nosso canal, é de graça. Eu vou fazer o sorteio de 2 camisas para quem tiver inscrito aqui no canal. Uma de quando a gente estava com menos de 500 inscritos, que eu prometi não consegui fazer por questão financeira, mas eu vou fazer, e outro agora quando bater os mil inscritos. Então eu vou fazer um sorteio, fazer uma live, vou fazer um sorteio dessas 2 camisas. Então se inscreve aqui no nosso canal e dá essa força para o amigo. Valeu, família! Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!